Bem, boa tarde a todos. Vamos dar então continuidade aos nossos trabalhos. Vamos começar com a palestra com o professor Dr. Rony Silveira Pinto, doutor em Ciências do Desporto pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa, licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência do Movimento Humano pela mesma universidade, professor adjunto do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, faz parte dos grupos de pesquisa CNPq de pesquisas em biomecânica e sinologia, grupo de estudos em fisiologia e bioquímica do exercício, grupo de pesquisa em atividades aquáticas e terrestres, e tem como linhas de investigação o treino de força, sinologia aplicada, exercício físico e saúde. É um prazer estar aqui com o professor Rony Silveira Pinto. Ele vai-nos falar do efeito do volume do treino nas adaptações neuromusculares de idosos através do treino de força. Professor? Até lá. Posso ficar em pé ou precisa ficar no púlpito? Posso ficar aqui solto? Como é que liga isso? Okay. Boa tarde. Já está ligado aqui? Alô? Ah, não, já está aqui. Alô, alô. Ok? Boa tarde, então, a todos. É um prazer muito grande estar aqui, conhecendo a UTAD, em convívio diário com vários colegas e amigos. E é um prazer poder falar sobre um tema desses que eu gosto muito, faz parte das coisas que venho fazendo na universidade. E quero aqui discutir algumas questões relacionadas ao treino de força, especificamente para a população idosa, e em especial algumas informações, alguns questionamentos sobre o volume de treino. É importante a gente já definir desde o início sobre quem a gente vai aqui falar. Basicamente vamos falar sobre idosos, ou seja, pessoas classificadas desta forma por terem uma idade superior a 60 anos de idade, sobre elas que a gente vai falar. Também é importante a gente estabelecer aqui como é que se configura a apresentação dessas pessoas hoje no cenário internacional. Imagina-se que em 2030 um número importante de idosos foram parte da nossa sociedade, em especial no Brasil, segundo dados do IBGE, parece que também vai desta mesma forma haver um número muito grande destas pessoas. Então, em função disso, merece aqui a nossa discussão sobre o que podemos fazer, como devemos lidar em termos de tratamento, modelos de intervenção com esta população. É importante nós estabelecermos também que há um conjunto de alterações relacionadas ao processo de envelhecimento, alterações essas ligadas à inatividade física, que tende a se acentuar nessa população, um descondicionamento físico associado a isso, obviamente, uma fragilidade musculoesquelética que é decorrente desse processo, que vai acabar por alimentar uma série de outros componentes, como ansiedade e depressão, que vão levar também ainda mais à inatividade física e que vão retroalimentar o processo de envelhecimento. Ou seja, há um conjunto de alterações importantes relacionadas a aspectos tanto físicos quanto psicológicos, que de alguma forma devem ser revertidos ou se deve buscar modelos de intervenção para freá-los. Obviamente minimizando todos os efeitos causados no processo de envelhecimento. Há um conjunto de alterações associadas ao processo de envelhecimento, aqui descritas, de ordem tanto neuromuscular quanto metabólica, algumas delas bem documentadas já, o quanto caem e o como devem ser tratadas. E é sobre esse aspecto que eu quero aqui fazer algum comentário. É importante a gente definir, aí que a força e a potência muscular caem de forma expressiva nessa população, um processo denominado mais recentemente como dinapenia. Há uma redução expressiva também da massa muscular, um processo já bastante bem documentado na literatura, chamado de sarcopenia. Consequentemente, há, em função da redução da massa muscular, sobretudo, uma redução expressiva na taxa metabólica de repouso e também de 24 horas, obviamente, sabendo que o músculo é a estrutura celular que mais consome energia. Em função disso, há também um incremento da gordura subcutânea e gordura
de uma forma geral, principalmente a gordura visceral, que acaba por desencadear, então, essas alterações na composição corporal a uma série de doenças de fundo, de origem metabólica, entre as quais, principalmente, o aumento da resistência à insulina, o que torna essas pessoas predispostas a diabetes. E, fruto de todo esse processo e do conjunto de alterações que nós vemos aqui, há uma redução expressiva também na densidade mineral óssea, fruto, sobretudo, da perda da força e da massa muscular. Portanto, são alterações associadas ao envelhecimento, informações ou alterações aqui muito relacionadas à função neuromuscular, que devem, de alguma forma, serem controladas ou se buscar algum processo de reversão ou de minimização dos seus efeitos. Algo que afeta muito essa população são as quedas, as fraturas e o desempenho funcional prejudicado nas mais diferentes atividades diárias, como sentar, levantar, subir escada, enfim, as coisas todas que essas pessoas e todos nós fizemos. E associado a estes desfechos, nós temos a redução da força muscular, da resistência e, sobretudo, da potência muscular, né, com também repercussões na densidade mineral óssea, como já falamos, como sendo as variáveis que mais afetam ou que levam esses desfechos. Algumas questões importantes do ponto de vista de evolução da força muscular em homens e mulheres. Tem-se, basicamente, a força decrescendo a partir dos 40, 50 anos. Obviamente, aí há uma janela, né, que pode ser maior ou menor em função do sujeito e das características genéticas desse sujeito. Mas, basicamente, a partir dos 60, 50, 55, 60 anos, há uma perda substancial da força muscular e que é estimada por alguns autores como sendo da ordem de 15% a cada década. Então, se nós pensarmos, né, aos 80 anos, o sujeito já vai ter perdido uma parcela importante da sua força muscular. Ela é mais significativa nos membros inferiores e há um músculo que é absolutamente afetado nesse processo, não se sabe muito bem por quê, que é o quadríceps femoral. Embora esse músculo seja muito utilizado nas atividades funcionais diárias e inclusive em condições excêntricas, né, é um músculo que é muito afetado pelo processo associado ao envelhecimento. Depois a gente vai voltar a discutir um pouquinho sobre isso. Na perspectiva de comparação entre homens e mulheres, a gente consegue enxergar que a perda na força ao longo do tempo é praticamente igual em homens e mulheres. Vamos ver que depois há algumas alterações um pouco mais acentuadas, nas mulheres sobretudo, mas enfim, digamos assim, o comportamento ele praticamente é semelhante em ambos os sexos. Do ponto de vista da produção de força rápida, há claramente uma tendência de que para qualquer força produzida, os jovens são muito mais rápidos que os idosos, da mesma forma que para qualquer velocidade, os jovens produzem uma força maior do que sujeitos idosos. Ou seja, há uma clara redução da possibilidade de produção rápida de força por parte dessa população. Interessante a gente também aqui observar é que há uma redução expressiva e muito mais expressiva da potência muscular do que propriamente da força e da massa muscular. Aqui é representados nesse gráfico. Ou seja, há uma perda importante da massa muscular, mas sobretudo uma perda mais expressiva, tanto da força, mas sobretudo da potência muscular. Então, algo que é muito importante nesse processo de envelhecimento é que estímulos sejam dados para que a redução da potência muscular se dê de forma menos íngreme. Não é que o treino de força, por exemplo, vá reverter esse processo, mas ele tem a possibilidade de minimizá-lo. Então, estamos falando desde agora, a partir de então, que a potência muscular é algo a ser visado no processo de treino para essa população. Em relação à potência muscular, por que eu digo que ela é importante nesse contexto? Porque ela é, digamos assim, a componente mais associada às atividades funcionais, como sentar, levantar, transportar, subir escadas, descer escadas, enfim, cumprir todas as funções diárias. A potência muscular ela é muito mais associada do que a força máxima a esses desempenhos, a esses desfechos. Estudos, isso também é importante nós referirmos, estudos têm mostrado que a potência muscular ela é sim incrementada pelo treino de força,
ou seja, idosos quando treinam força, eles incrementam a potência muscular, contrariamente ao que se dizia, o que se pensava há algum tempo atrás, e em que esses exercícios de potência não deveriam ser desenvolvidos por esta população. Portanto, incorporar exercícios de força com carga reduzida, por exemplo, mas com realização rápida dos movimentos, é algo bastante importante, bastante necessário, eu diria, de ser feito para esta população. Potência muscular, como avaliá-la então? A questão assim, ok, a potência cai, como é que eu vou avaliar? Como é que eu vou estabelecer pontos de corte, o que hoje praticamente não há na literatura? Há uma forma muito interessante de avaliarmos, de estimarmos, na verdade, a potência muscular, que é a partir de um teste isométrico em que é analisada a curva força-tempo. E em que, a partir da curva força-tempo, nós temos a possibilidade não só de extrair daí a produção de força máxima do sujeito, mas, sobretudo, uma coisa chamada de taxa de produção de força, que pode ser avaliada de diferentes formas. E aqui eu quero discutir algumas delas. Então, imaginemos que um sujeito que tenha uma produção de força bem desenvolvida, ela apresenta esta linha mais inclinada que uma pessoa que apresenta a mesma componente menos desenvolvida. Esse teste normalmente é feito em condições multiarticulares, porque essas condições, como aqui representado no leg press, digamos assim, a estrutura muscular envolvida, a cinética muscular é muito próxima do que acontece no dia a dia, e nestas condições, a partir então de um teste isométrico, nós temos a possibilidade de avaliar então a curva força-tempo, extraindo daqui uma série de informações, entre as quais, como eu já referi, a força máxima, mas sobretudo a produção de força em ordem ao tempo. Então, fazendo janelamentos dessa curva força-tempo, normalmente sendo isso feito em períodos de 5 milissegundos, se tem a possibilidade de calcular em cada período de tempo de 5 segundos como é que se configurou a produção de força naquele intervalo. Temos também a possibilidade de avaliarmos esta mesma taxa de produção de força em períodos específicos de tempo, entre os quais os mais utilizados são 0,50, em que se vê a produção de força dentro desse período de 50 milissegundos, ou seja, a produção de força aqui, e também tendo-se a possibilidade da mesma avaliação ser feita em outros intervalos, como 0,100, 0,200 e 0,250 milissegundos. Para idosos, os períodos de tempo mais utilizados são acima de 150 milissegundos, ou seja, de 0 a 150 milissegundos. É o período mais utilizado para a avaliação da estimativa mais utilizada, digamos assim, na literatura, em função de que os idosos apresentam já menos potência muscular e são mais lentos na produção de força. Portanto, é uma variável que pode ser muito bem avaliada, muito bem utilizada no contexto da prescrição do treino e no contexto também do diagnóstico desta componente ao longo de um processo de treino qualquer. Aqui nós temos representada na linha amarela a condição pré-treino, em que nós temos uma configuração da curva força-tempo, e na cor azul nós temos, na condição pré-treino, portanto, e aqui nós temos a linha azul configurada a curva força-tempo pós-período em que a potência foi treinada. Claramente vê-se aqui que a inclinação ela é bem maior no período pós-treino do que era no pré-treino, e obviamente pode-se então, a partir daí, afirmar que houve uma produção, uma melhora significativa da produção de força neste teste específico. Observa-se também aqui que não necessariamente houve um incremento da força máxima, ou seja, o treino foi todo delineado para o incremento da potência muscular, sendo esta potência, digamos, uma componente da força mais importante do que a força máxima. Vê-se nesse gráfico a queda da taxa de produção de força, a inclinação cada vez menor da curva força-tempo, no intervalo de 0 a 200 milissegundos, em indivíduos mais velhos, indivíduos de média idade e indivíduos mais novos. Então, claramente, na medida que o tempo vai passando e que o sujeito vai envelhecendo, a potência tende a ser diminuída e expressivamente mostrando-se isso, uma coisa negativa em termos funcionais. A sarcopenia é uma característica associada ao processo de envelhecimento, acomete todos nós, já mesmo indivíduos mais novos são acometidos pelo processo progressivo de massa muscular. Esse processo leva, como eu falei anteriormente, a uma série de outras desordens do ponto de vista neuromuscular e, sobretudo, metabólico, cardiovascular também.
E ele é definido basicamente como uma perda da massa muscular, utilizando-se no contexto internacional um valor de 2,5 desvios padrões, quando comparado, né, o indivíduo idoso com indivíduos jovens. Aqui nós temos já, a partir desta perspectiva, um problema. O que é, ou quais são os valores normais de um sujeito jovem? Então nós temos, assim, dificuldade em estabelecermos pontos de corte para classificarmos o indivíduo como já num estado avançado ou não sarcopênico. Bom, o processo de sarcopenia, segundo uma boa parte dos autores, ele já é evidenciado a partir dos 30 anos de idade, então vários de nós aqui estamos, uns mais, outros menos, avançando a passos largos nesse processo sarcopênico. Ele é basicamente resultado da redução da massa muscular ou da estrutura das fibras, tanto do tipo 1 como do tipo 2, mas acometem basicamente, esse processo sarcopênico acomete basicamente as fibras do tipo 2. E é por esse motivo que a potência, né, relacionada obviamente à ação das fibras do tipo 2, é muito mais evidenciada. Então, as fibras do tipo 2, como a gente sabe, elas são responsáveis pela promoção da potência, elas é que estão lá envolvidas nesse processo, e por serem mais perdidas, obviamente, acabam comprometendo, né, progressivamente o desenvolvimento de potência. As fibras do tipo 2, elas prioritariamente são desnervadas no processo de envelhecimento, ou seja, a morte neuronal, e as fibras acabam desaparecendo do contexto muscular, né? E em estudos feitos com análise do vasto lateral, mostram, né, e aqui eu cito um, e tem vários outros, acabei por nem colocar a referência, mas há vários estudos que mostram claramente que já a partir dos 50 anos o vasto lateral é um músculo bastante afetado. Na comparação entre homens e mulheres, vê-se claramente aqui as fibras do tipo 1 e 2 ao longo, né, do processo de envelhecimento, e o que se observa claramente é que a redução na massa muscular das fibras do tipo 2, ela é menos pronunciada nos homens e muito mais pronunciada nas mulheres. Ou seja, o tombo, né, a queda que acontece nas fibras do tipo 2 das mulheres parece ser mais pronunciado do que acontece nos homens. Isso talvez relacionado a aspectos culturais, né, na medida em que se sabe que a mulher normalmente é menos ativa do que homens, né? Obviamente, outras características estão aí associadas, como questões também, obviamente, do ponto de vista hormonal. Como eu disse anteriormente, o quadríceps femoral é a estrutura muscular mais afetada nesse processo. Repito, não sei, não se sabe muito bem o porquê. Talvez haja, né, uma característica de receptores, por exemplo, hormonais diferenciados nesse músculo. Mas o fato é que mesmo sendo esses músculos utilizados, este músculo utilizado nas atividades funcionais diárias, é um músculo que apresenta uma perda significativa de massa muscular. Vê-se claramente aqui essa perda representada pela cor amarela, né? E vê-se claramente também um incremento do panículo adiposo, sobretudo superficial, mas também um infiltrado, e representado aqui pela cor vermelha. Ou seja, dentro da evolução do processo de sarcopenia, temos um incremento bastante significativo da gordura subcutânea e intramuscular e uma redução também muito significativa da massa muscular. Há uma série de desordens, de mecanismos que estão associados, né, à sarcopenia. Questões ligadas às citocinas pró-inflamatórias, ou seja, há já no contexto bioquímico uma série de alterações apresentadas em nível muscular que levam à sarcopenia. Há também a isso associado, né, desordem alimentar, sobretudo a ingestão não adequada, digamos assim, dos principais nutrientes. Há, obviamente, tudo isso é influenciado, digamos, afetado por questões de ordem genética. Alguns têm mais condições de perda, outros têm menos condições de perda. Isso parece não se conseguir mexer, né? E questões hormonais também, obviamente, estão aí associadas. E a consequência de tudo isso é uma desabilitação do ponto de vista muscular, do ponto de vista motor. De uma forma muito clara e rápida, né, a sarcopenia ela está associada à redução dessas três componentes da força, a resistência de força, a força máxima, a potência, sobretudo, e a resistência muscular, que acaba afetando e causando tudo isso e aumentando o risco de fraturas. E, obviamente, tudo isso acaba tornando as pessoas menos capazes, desabilitadas, e que isso, né, e realizando menos atividade física, fato que vai retroalimentar a sarcopenia. Portanto,
qualquer que seja a intervenção que bloqueie esse processo é bem-vindo. E aí se discute na literatura o que se deve fazer para frear ou minimizar esse processo. Um outro conceito que vem sendo trabalhado, bem mais importante do que a perda da massa muscular, é a perda da força e da potência muscular, uma coisa denominada por esses autores em 98, Manini e Clark, como dinapenia. Essa é uma expressão que vem sendo utilizada de uma forma mais consistente na literatura, né, e que está basicamente associada à redução, à queda dessas duas componentes aqui, basicamente da força e da potência, que caem muito mais do que a massa muscular. Então parece que a massa muscular não é o grande causador da desabilitação funcional, mas sim, o principal agente causador disso, na verdade, é a potência e a força muscular. Se quiserem ter uma ideia um pouco mais aprofundada e o porquê, a origem da expressão dinapenia, sugiro a leitura desse artigo, dos mesmos autores, já um artigo mais recente de 2012. Muito bem, mas como avaliá-lo? Quais são os pontos de corte? Como é que eu posso, avaliando um idoso, dizer, olha, tu já sim te encontras em processo avançado de dinapenia, portanto, precisamos reverter esse processo. Como fazer isso? É difícil. É difícil porque como estabelecermos que há valores de corte para indivíduos jovens? E a partir disso, fazermos digamos assim, uma definição, uma classificação do idoso que estamos lidando. Particularmente acho que é muito difícil fazermos isso. E esses pontos de corte, para mim, na minha opinião, vão ser muito difíceis de se estabelecer. Mas algumas outros indicadores vêm sendo utilizados na literatura para se ter alguma ideia, né, da evolução do processo sarcopênico, do processo de dinapenia muscular. Entre essas variáveis, se vem falando muito atualmente de uma coisa chamada de qualidade muscular, muscle quality, que pode ser avaliada de diferentes formas. Ela pode ser avaliada a partir de uma coisa chamada de tensão específica, que nada mais é do que a divisão do valor de 1 RM, ou pico de torque, pela espessura ou volume muscular, do músculo de interesse, obviamente. Se estivermos falando aqui do quadríceps femoral, seria 1 RM, ou pico de torque, na extensão do joelho, ou mesmo no leg press, dividido pela espessura dos músculos que compõem, os músculos que são ativados naquela condição, ou seja, o quadríceps femoral. Essa é uma forma que vem sendo tratada de forma muito intensa nos últimos tempos, envolvendo idosos. Também se tem a possibilidade de fazer uma pequena correção disso a partir de uma proposição feita por um autor chamado Jarik, utilizando um coeficiente alométrico. Eu particularmente já fiz isso, utilizamos em vários dos nossos estudos, e não entendemos como sendo uma coisa necessária de ser feita. A outra forma, que também vem sendo bastante explorada na literatura, é a avaliação da qualidade muscular via ultrassonografia, numa coisa chamada de ecointensidade ou ecogenicidade em português. Como é que se trabalha nesta avaliação? A partir de imagens, então, de ultrassonografia e a partir de escalas de cinza dessa imagem, nós conseguimos estabelecer, então, o quão bem ou o quão mal estão situados ou se apresentam aqueles músculos. E, obviamente, nesta perspectiva, o 0 correspondendo à cor preta e o 256 à cor branca, não é? A partir, então, da análise desses tons de cinza, nós podemos classificar o músculo. E, obviamente, quanto mais preto o músculo estiver, melhor ou maior é a sua qualidade, o contrário sendo com o músculo que apresenta tonalidades mais cinza. Para a gente ter uma ideia, essa imagem aqui representa isso, ou seja, aqui nós estamos falando de um músculo bíceps braquial e o braquial, em indivíduos idosos que foram submetidos a um processo de treino. A gente consegue ver numa zona de interesse, que pega, na verdade, os dois músculos, que aqui a tonalidade de cinza é mais evidente do que aqui. Então, pode-se dizer tranquilamente que nestas condições houve um incremento da qualidade dos músculos que foram submetidos ao treino de força. Ou seja, esta é uma das possibilidades de nós avaliarmos a condição muscular de um indivíduo idoso. A tensão específica
é fácil de ser avaliada, mesmo que a gente não a avalie por ultrassonografia, podemos fazer simplesmente uma divisão dos valores, como eu falei anteriormente, dos valores de 1RM pela espessura do músculo, isso falando-se em utilização, né, de ultrassonografia, ou mesmo podemos fazer a divisão disso na academia, no clube, na clínica, né, e muitas vezes não dispomos de um equipamento dessa natureza, nós podemos fazer a divisão simplesmente do valor de 1RM pelo perímetro muscular, né, dos músculos envolvidos em tal movimento. Sugiro a leitura desse artigo, um artigo que traz muita propriedade, várias informações associadas à avaliação da qualidade muscular de indivíduos idosos. Muito bem, entendendo que realmente os músculos vão para o saco, eles perdem em muito, né, todas aquelas variáveis anteriormente apresentadas. Okay, o que fazer para reverter ou minimizar esse processo? Várias intervenções ou proposições têm sido apresentadas na literatura na perspectiva de lidar com a reversão ou minimização desse processo sarcopênico, dinapênico e tudo mais. No meu entendimento, com tudo que tenho lido e visto a respeito, embora se tenha, obviamente, várias proposições envolvendo processos dietéticos, não é? Ou seja, o controle da alimentação, eu particularmente penso que esta aqui é a única forma que nós temos de não reverter o processo, mas minimizarmos o seu avanço, que é o treino de força. Nesta perspectiva, a gente tem que pensar em vários aspectos, obviamente, deste tipo de treino. E a gente ficaria aqui conversando horas se nós falássemos sobre intensidade, se nós falássemos se tipos de exercícios, de cadeia aberta, cinética aberta ou fechada, enfim, intervalos entre séries, faríamos aqui uma conversa muito longa. Eu basicamente centrei a discussão para essa apresentação em cima de uma coisa chamada de volume de treino, ou seja, o quanto é necessário para que nós façamos de treino com essas pessoas para que a gente tenha a possibilidade de minimizar os efeitos todos associados ao envelhecimento. Primeiro, então, sobre isso, em relação a idosos, e aqui a gente poderia também fazer uma discussão envolvendo sujeitos jovens, e aqui também seria feita uma discussão fantástica sobre isso, porque há uma divergência muito grande em relação a autores que investigam essa questão, mas especificamente em relação à população de idosos, há praticamente 2 estudos feitos nesse sentido, em que compararam os efeitos de volumes diferentes de treino e alterações, obviamente, em alguns parâmetros que anteriormente foram apresentados. Os dados são controversos, não há muita clareza em relação a se há ou não necessidade de trabalhar nos volumes muito elevados de treino, ou não, mas o fato é que parece estar bem documentado que a adesão, e isso a gente sabe pela experiência, inclusive, de trabalho em clínicas, em clubes, enfim, em academias, em ginásios, é de que um idoso, quando é solicitado a participar de uma jornada de treino de força muito extensa, ele não adere à proposta. Isso também já está documentado na literatura. Então, a adesão a um programa de treino vai ser tanto maior quanto menor o tempo despendido para a execução daqueles exercícios. Então, seria lógico que nós imaginarmos que volumes de treino menores seriam mais adequados nesta perspectiva. Nesta perspectiva, nós fizemos nos últimos tempos 2 estudos, esses já publicados, este e este, no Experimental Gerontology e no Journal of Sports and Medicine and Physical Fitness, em que nós tínhamos a seguinte questão. O volume de treino afeta de forma similar as adaptações em nível neural e morfológico, ou seja, esses indivíduos quando treinam, idosos, com volumes baixos, com volume baixo, com volume alto, eles ganham mais massa muscular, ou ganham de forma similar à massa muscular, eles apresentam incrementos maiores numa condição ou outra. Então, o que alimentou esses 2 estudos, na verdade um mesmo estudo, dividindo variáveis, obviamente, foi exatamente isso. A gente queria saber se é necessário, então, um volume elevado de treino. A amostra do estudo foi composta por 20 mulheres idosas, a faixa de idade foi essa aqui. Os grupos de treino foram concebidos a partir de um baixo volume e alto volume, ou seja, no baixo volume era executada uma série de cada exercício, e esse grupo foi composto por 11 sujeitos, e o grupo de alto volume, 3 séries de cada exercício, um grupo um pouco menor. Na verdade, começamos os 2 com 15, tivemos dropout em função
de clima e questões outras que não convém aqui a gente comentar agora. O programa ele foi composto por 13 semanas de treino e praticamente foram realizados 10 exercícios de força com intervalo de 2 minutos entre exercícios, ou seja, algo muito padronizado, uma coisa que, enfim, feita de uma forma bastante regular. O que nós encontramos em relação à força muscular? E aqui vai de novo a pergunta, relembrando a pergunta. Preciso treinar mais para ganhar a mesma coisa? A resposta que nós obtivemos foi interessante. Tanto do ponto de vista da extensão do joelho, como da flexão do cotovelo, em relação ao valor de um RM, ambos os grupos tiveram incrementos significativos e semelhantes, e similares. Deixando claro aqui que esse grupo aqui, o de baixo volume, treinou 3 vezes menos, a terça parte do que o grupo de alto volume. Ou seja, enquanto o primeiro grupo fazia o treino em torno de 20 minutos, esse grupo gastava 60 minutos para fazê-lo. O mesmo tipo de treino, porém, com um volume maior. Em relação à condição isométrica, a mesma coisa aconteceu. Os incrementos foram semelhantes em ambos os grupos. Portanto, do ponto de vista de força muscular, não parece ter diferença treinar 1 ou 3 séries de cada exercício. Fizemos também a coleta de sinal eletromiográfico nas condições isométricas anteriormente apresentadas, dos músculos que compõem o quadríceps, bem como do bíceps, flexor do cotovelo. Percebe-se claramente que houve incrementos, obviamente, em todos os músculos do sinal eletromiográfico, porém, sem diferença em nenhum dos músculos entre os grupos. Ou seja, na perspectiva de ativação muscular, também houve um incremento semelhante nos 2 grupos. Portanto, mostrando mais uma vez que a questão do volume pouco importa. Os 2 volumes chegam aos mesmos resultados. Do ponto de vista de espessura muscular, da mesma forma, seja do reto, do vasto lateral, do vasto medial e do vasto intermédio, ambos os grupos incrementaram de forma expressiva, significativa, a espessura muscular, porém sem diferença entre os grupos em nem um dos entes musculares. Da mesma forma, somando-se a espessura do quadríceps como um todo, também aqui não se observou diferença significativa entre os grupos. Ambos ganharam, mas da mesma forma. Do ponto de vista de flexores do cotovelo, a mesma coisa aconteceu, ou seja, bíceps braquial e braquial evoluíram em termos de espessura da mesma forma em ambos os músculos. Mais uma vez mostrando que, do ponto de vista morfológico, não há diferença, ou não houve diferença em relação a essa variável, independentemente do volume de treino realizado. Do ponto de vista de qualidade muscular, avaliada por tensão específica e também por imagens de ultrassom, da mesma forma, houve um incremento significativo dessas variáveis semelhantes entre os grupos. Mais uma vez, do ponto de vista de qualidade muscular, nós observamos, então, respostas semelhantes em ambos os grupos. Conclusão desses 2 estudos. Obviamente, aqui eu fui associando nesses 2 estudos as variáveis que foram avaliadas em cada um dos papers apresentados ali. A conclusão que nós chegamos é que volume baixo e alto de treino em mulheres idosas promovem adaptações semelhantes em nível neuromuscular. Ou seja, tanto do ponto de vista neural quanto do ponto de vista morfológico, ambos os volumes se mostraram efetivos e semelhantes. Aplicações práticas, contextualizando o que se enxergou aí, é que uma série de cada exercício, e aqui a gente chama atenção, exercício poliarticular, nós trabalhamos com exercícios poliarticulares, que deve ser assim feito, deve ser prescrito, uma série deve ser prescrita no período inicial de treino. Eu chamo a atenção que nós fizemos um estudo aqui num período de 3 meses, não avaliamos mais do que isso, e que nesse período de tempo, que nós chamamos de período inicial, tanto faz trabalhar uma série como 3, obviamente é muito mais interessante trabalharmos uma série, em função de tudo que a gente justificou anteriormente. As respostas neuromusculares, aí de novo repetindo o que eu falei anteriormente, tanto de força quanto de hipertrofia, foram semelhantes, portanto fico sempre aí com um volume menor. Menor volume de treino, é importante nós salientarmos que envolve um menor estresse articular, isso é importante, e é importante lembrarmos que esta população apresenta normalmente problemas em relação a algumas articulações, em especial a articulação do joelho.
O menor volume de treino, ele implica numa maior adesão. Não avaliamos isso no contexto do nosso estudo, não avaliamos isso de uma forma controlada, mas percebemos nas entrevistas, nas conversas com os indivíduos dos dois grupos, que realmente treinar menos era muito mais agradável. Isso nos possibilita, tendo menos tempo envolvido com exercícios de força, nos possibilita o trabalho de outras componentes, de equilíbrio, como questões ligadas à postura e também a atividade cardiorrespiratória. Uma questão que ainda, mas está bravo esse negócio, uma questão que ainda é levantada na literatura, que não tem uma resposta e para mim não há consenso, é que se há diferenças entre fazermos 2 ou 3 vezes por semana. Será que há diferenças em relação a fazer 2 ou 3 vezes por semana? Aí vai a minha opinião. No meu entendimento, tanto faz uma coisa ou outra. Ambas chegam à mesma condição. Mas isso ainda é uma questão a ser explorada no treino de força para esta população. Se a gente tivesse que eleger um tipo de treino para implementar, para induzir melhoras na atividade funcional de indivíduos idosos, o treino de força tem que ser, obviamente, prescrito, sem nenhuma dúvida, está muito claro isso. A maioria das AVDs, é importante que se diga, ela está associada à realização de movimentos com uma certa rapidez, portanto, a potência muscular ela parece estar muito relacionada a um melhor cumprimento dessas tarefas, portanto, ela tem que ser, digamos assim, estrategicamente treinada. Inúmeros estudos mostram que o treino de força incrementa o rendimento das AVDs a partir do treino pliométrico. Estudos nossos lá na universidade já mostraram isso e vários outros autores também mostraram o mesmo. Portanto, o treino de potência muscular é realmente importante para essa população. Bom, algumas questões só mais genéricas sobre o treino de força, que vale a pena a gente discutir aqui, algumas das orientações do próprio American College em relação a isso, tanto do Guideline de 2002, mas sobretudo de 2009, que estabelece algumas, não regras, eu não gosto muito de dizer isso, mas estabelece algumas questões a serem pensadas na elaboração de um programa de treino para essa população. Primeiro que a progressão de cargas deve ser de forma lenta e gradual, obviamente. Quando eu falo aqui em treino, na importância do treino de potência para esta população, eu não estou aqui querendo dizer que devam trabalhar só potência muscular, não. Eles devem passar por um programa de treino gradual, começando com resistência muscular até chegar ao incremento de potência. O número de exercícios situa-se em torno aí de até 10, mais ou menos, que envolvam preferencialmente grandes grupos musculares. Numa fase inicial, feitos esses exercícios em equipamentos e, posteriormente, esses exercícios devem passar para pesos livres. Os maiores grupos musculares devem ser priorizados, porque eles, na verdade, como eu falei anteriormente, eles têm que ser priorizados e, sobretudo, realizados no período mais inicial da sessão de treino. É mais interessante ser feito desta forma, e os pequenos grupos musculares, aqueles que envolvem exercícios monoarticulares, sendo feitos mais adiante da sessão. Uma técnica interessante, um modelo interessante de treino, para evitarmos a fadiga muscular, é alternarmos segmentos, braço, perna, abdômen, tronco, enfim. A intensidade, aqui eu queria marcar um pouquinho a discussão, a intensidade ela não é tão baixa assim como se falava 10, 15 anos atrás, período em que não se aceitava treinar com essa população com cargas elevadas. Ora, se as fibras do tipo 2 são as fibras mais desnervadas nessa população, e se são estas fibras musculares as envolvidas com cargas, no desempenho de cargas elevadas e ou feitas com velocidade, a carga não pode ser tão baixa assim. Antigamente se dizia que o treino de força para pessoas idosas deveria ser feito com cargas baixas, com grande número de repetições. Mas desta forma a gente não buscaria a ativação daquelas fibras que são as que mais são desnervadas no processo de envelhecimento, que são as fibras do tipo 2. A velocidade do movimento ela pode ser lenta no momento inicial, passando mais adiante, obviamente, para movimentos rápidos, exatamente na perspectiva de buscarmos o acionamento das fibras do tipo 2.
num treino de potência e, inicialmente, uma série de cada exercício é recomendado. Vejam que essa, embora não se tenham grandes estudos ou uma quantidade importante de estudos que tenham sido feitos nesse contexto, o próprio Colégio Americano de Medicina do Esporte propõe apenas uma série de cada exercício no período inicial. E a pergunta que se faz, o que é o período inicial? Os estudos que têm sido feitos em torno de 13 semanas, 12, 13 semanas, têm mostrado, né, semelhanças em relação às aquisições. Repouso entre as séries de 1 a 2 minutos, frequência de treinamento, é o que eu já falei anteriormente, né, o que se discute hoje, se é 2 ou 3 vezes, eu particularmente defendo 2 vezes, mas não se tem ainda consenso nesse sentido. E a potência muscular, nas fases mais adiantadas, deve ser desenvolvida. É proposição do próprio American College que isso seja feito e é praticamente consenso isso na literatura. Da mesma forma que exercícios que desenvolvam a potência muscular, exercícios que desenvolvam a força máxima, devem ser feitos, alguma atenção deve se tomar basicamente com exercícios que envolvem equilíbrio. Vale a pena nós associarmos aos exercícios que vão desenvolver força e potência muscular, também exercícios que vão trabalhar condições de equilíbrio, né, de tentativa de buscar-se melhorar o equilíbrio desses sujeitos. Ok. Obrigado, professor Ronei. Bem, abrimos as discussões ao público. A discussão ao público. Quem quiser fazer questões, faça favor. Lá em cima, por favor. Aqui. Boa tarde, professor. Primeiro, parabenizar pela apresentação e fazer um questionamento se, em outras populações, o senhor tem visto a questão da intensidade de treino, com treino de força, intervalos de repetições máximas, algumas leituras nesse sentido. Mas o que? Envolvendo 1 e 3 séries? Séries. A gente não tem feito muitos estudos envolvendo populações que não sejam idosas. Hoje a gente tem concentrado as nossas investigações lá no grupo e na universidade, envolvendo basicamente... Passo para aquele lá agora. Um minutinho, por favor. Nós temos concentrado os nossos estudos basicamente envolvendo a população de idosos. Mas já fizemos algumas tentativas de alguns estudos não muito bem controlados, e quando eu digo não muito bem controlados, porque não eram estudos de menor importância feitos. Eu fiz praticamente uns 3 estudos orientando trabalhos de conclusão de curso com estudantes de graduação. E nós, da mesma forma, não encontramos diferenças na maior parte dos exercícios trabalhando 1 e 3 séries. Então, eu particularmente acredito, e aí vai assim a minha opinião, embora não tenha dados lá do meu grupo que mostrem isso. Mas eu particularmente acredito que 1 série basta na fase inicial do programa de treino. Isso em relação ao volume. Em relação à intensidade da carga, qual foi a intensidade que foi trabalhada? Um programa linear de treino, começando lá com 20 repetições, terminando em 6, 7. Okay. Ou seja, intensidade igual. Uma coisa importante, e aí vai uma coisa que eu defendo, né, e que obviamente há discordâncias na literatura, não há consenso, é a questão de repetições máximas. Né? Quando eu falo na comparação de 1 e 3 séries, os estudos que nós fizemos foram feitos dessa forma, eu falo em repetições máximas, ou seja, os sujeitos não fizeram um treino absolutamente controlado por repetições máximas. Agora, se eu for fazer uma comparação entre 1 e 3 séries, em que eu não tenha controladas as repetições máximas, eu não sei o que pode acontecer. Eu, particularmente, defendo que todo tipo de treino deva ter as repetições controladas. Tá bem? Ok, obrigado. Muito próximo, né? Muito alto. Boa tarde, professor. Obrigado pela palestra.
O senhor estava explicando um estudo que eu não consegui, na verdade, entender se foi o senhor mesmo que realizou, que tinha medidas isométricas em milissegundos, certo? E aí, essas medidas eram feitas a cada 50 milissegundos? Não, não tem como voltar. Não, assim, a taxa, relativamente à taxa de produção de força, né? Isso. É isso? Ele ficava parado e a cada 50 milissegundos você fazia uma medida? Não, é assim, ó. A curva força-tempo ela é feita, coletada normalmente em 5 segundos, de forma contínua, em que o sujeito é solicitado a fazer a força o mais rápido e forte possível. E em 5 segundos eu tenho construído uma curva de força-tempo. Posteriormente, essa curva é analisada de diferentes formas, para que eu tenha a possibilidade de ter um indicativo de uma medida de potência muscular, que é a taxa de produção de força. A taxa de produção de força ela pode ser calculada, enfim, calculada, não estimada, calculada, em períodos de 5 milissegundos, e aí, nesta perspectiva, eu vou buscar o maior valor dessa inclinação, em janelas de 5 milissegundos, ou então eu estabeleço períodos de tempo maiores, de 0 a 50 milissegundos, por exemplo, de 0 a 100 milissegundos, ou de 0 a 150 milissegundos, e neste intervalo de tempo, de uma curva coletada num teste isométrico de 5 segundos, eu vou fazer o cálculo, naquele intervalo de tempo, de como é que ficou, como é que foi o comportamento da produção de força. Em idosos, o que nós temos utilizado são janelas, nós na verdade avaliamos todas as janelas, porque o teste já foi feito. Vai depois, na análise, a gente fracionar da forma como quiser. O que nós temos observado nos estudos com idosos é que as maiores alterações têm acontecido em períodos um pouco maiores de tempo, em períodos de a partir de períodos de 0 a 100 milissegundos. De 0 a 50 milissegundos, como o idoso é muito lento, ele já tem por questões obviamente ligadas ao envelhecimento, ele já tem dificuldade de produção de força rápida. Então, nos primeiros milissegundos de uma curva força-tempo, não se consegue encontrar grandes alterações, né, em resposta a um processo, um programa de intervenção de treino. Essas alterações, elas praticamente acontecem em períodos maiores de tempo. Nós, nos trabalhos todos que nós temos feito, a gente tem avaliado, dado mais atenção para períodos de 0 a 100, 0 a 150 e 0 a 200 milissegundos. É nesses intervalos de tempo que a gente tem encontrado a maior parte das alterações. E isso tem correspondência com a literatura. Ok? Entendi. Obrigado. Respondida a pergunta? Respondi, eu entendi. Obrigado. Primeiro passo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Você colocou que alguns estudos relataram que o quadríceps era o músculo mais afetado, mas não sabia por quê. O quadríceps ele seria mais afetado por ele ser o maior grupo muscular da perna, da parte inferior, em comparação ao grupo muscular menor? Ou, mesmo ele sendo maior, ele perde realmente essa massa muscular? Não, mesmo sendo maior, ele perde muita massa muscular e ele perde muita força muscular. Não se sabe muito bem por que disso. Proporcionalmente ao músculo menor, se fosse feito um corte em músculos em pedaços semelhantes em tamanho, será que ele perderia mais também? Ele é o músculo que mais perde força muscular, mesmo sendo um músculo grande. E, interessantemente, mesmo sendo um músculo muito ativado e, sobretudo, em condições excêntricas. Se a gente pensar que quando a gente desce essa escada aqui, quando a gente vai sentar à mesa, né, a cadeira para almoçar, para jantar, quando a gente vai fazer, enfim, todas as atividades funcionais, a gente envolve, né, a fase excêntrica do movimento, e que essa fase excêntrica ela é importante para a manutenção da massa muscular, e sendo desta forma, esse músculo solicitado, ele não deveria perder, mas ele perde. Interessantemente, ele é o músculo mais afetado no processo de envelhecimento. E mais, não é só no processo de envelhecimento, é no processo, em qualquer que seja o processo de desabilitação. Quando nós ficamos acamados, o músculo que mais vai lombo abaixo é exatamente o quadríceps. Os fisioterapeutas sabem muito bem disso, não sei se tem fisioterapeutas aqui assistindo, mas dentro dos processos de reabilitação, o quadríceps é alvo sempre. Qualquer que seja a condição de desabilitação, por qualquer que seja o motivo, razão, é o músculo que mais é afetado. Então é um músculo alvo no processo tanto de envelhecimento como de desabilitação por doença, por exemplo.
Tá bem? Lá, por favor, aqui em baixo primeiro. Boa tarde, professor. Eu gostava de que me dissesse algo sobre se aconselha fazer um trabalho de hipertrofia gradual para que depois, mais tarde, tirar proveito da potência com esse trabalho. Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. O músculo mais desenvolvido, mais hipertrofiado, exatamente, uma vez ele que tem a potência toda... está relacionada com a massa. Se nós pensarmos num processo linear de treino, nós vamos passar, sim, por um processo de hipertrofia antes de um processo, né, dentro de uma fase, digamos assim, de potência muscular. Então, sem nenhuma dúvida. É interessante aqui observar, eu não sei se, talvez não tenha frisado com muita veemência ali, mas uma coisa dada interessante que nós temos observado e que ainda é muito contestado por muitos, é o fato de que houve um incremento de 5% na espessura muscular dos idosos. Incremento de 5% na espessura muscular é muita coisa. Não é pouca coisa, não. Nós temos alguns estudos, outros feitos lá, em que a gente tem observado incrementos de 4 a 5% em 6 semanas de treino. Enquanto, na verdade, muita gente ainda contesta e afirma que eu preciso de um período muito maior de tempo para fazer resposta hipertrófica. O que nós temos observado em períodos maiores de treino, esse mesmo grupo que treinou aqui foi, na verdade, acompanhado por 20 semanas de treino. Eu apresentei os dados aqui de 6 e de 13 semanas. Esse grupo foi até 20 semanas. O estudo está sendo finalizado, é um estudo de um mestrando meu. E o que nós observamos é assim, que os maiores incrementos, seja da força e sobretudo da hipertrofia muscular, acontecem durante o primeiro estágio, nas 6 primeiras semanas. É uma coisa impressionante e é muito significativo. Nós encontramos em 20 semanas incrementos de 7, 8% na espessura muscular. E esses mesmos idosos, com 6 e 13 semanas, já tinham incrementado 7, 8%. 5, 6%. Ou seja, é nesse período inicial que tudo acontece. Então, assim, isso é importante nós observarmos, porque a resposta ao treino por parte dessa população é muito rápida. Muito, muito, muito rápida. E, obviamente, a estas alterações mostradas aqui, temos também alterações do ponto de vista funcional. Nós também, não foram apresentados aqui os resultados, mas nesse mesmo estudo nós avaliamos, fizemos vários testes funcionais, como sentar, levantar, up, foot and go. Todos esses testes foram absolutamente correlacionados com as mudanças, sobretudo na produção de potência. Então, a produção de potência, quando acontece, ela leva junto o desempenho funcional. Ele é na mesma proporção incrementada. Os índices de correlação que nós apresentamos eram da ordem de 0,8, 0,85, ou seja, muito alto. Então, é um estudo que a gente eu não apresentei aqui, ele foi aceito agora no AID, em que a gente mostra essas correlações, ou seja, os sujeitos, quando melhoram a produção de força e potência, sobretudo, eles tornam-se absolutamente mais funcionais, mais habilitados. Obrigado. Vai sim, por favor. Boa tarde, professor. Parabéns pela palestra. Aproveitando ali o gancho do amigo que perguntou sobre a questão do quadríceps, se eu não me engano, se eu vi direito, quando o senhor fez a análise da eletromiografia, você viu os vastos, e aí você, se eu não me engano, teve diferença significativa, se eu não me engano, no vasto medial. Então, não como o quadríceps como um todo. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. E quanto à questão desse treinamento que o senhor está realizando, de 20 semanas, o senhor pretende ver como é que a característica física desses idosos, com o destreinamento, fazer o estudo complementar, vendo a questão do destreinamento? Nós fizemos um estudo dessa natureza, envolvendo destreinamento, com um grupo anterior, que foi um outro mestrando meu e que hoje está fazendo doutoramento. E nós vimos que no destreinamento, obviamente, há uma perda, mas no grupo que esse artigo está publicado também no AID,
E nós observamos que no grupo que foi submetido ao treino, no destreinamento havia uma queda menor. Ou seja, eles mantinham, né, a função muscular, representada pelas várias componentes avaliadas, eles mantinham isso por mais tempo. A queda, eles não acompanharam, não caía tanto a níveis né, basais, as variáveis todas que nós avaliamos. Então, assim, o processo de destreino é absolutamente diferente no sujeito treinado. Não houve diferença. Os valores, tanto individuais como somados, foram os mesmos. Não houve diferença. Eles foram incrementados em cada músculo individualmente, né, em cada músculo, mas somando-se os valores também da mesma forma, não houve diferença entre grupos. E aí, professor, boa tarde. Professor Valdemar, Universidade de Itajubá, Minas Gerais. Antes a palestra foi muito boa, fiquei muito feliz de ver o senhor aqui. E é uma pergunta junto com caso de curiosidade. Antes o senhor disse que esse tipo de treinamento que o senhor colocou, houve uma melhora na qualidade de vida desses idosos. Houve algum tipo de observação em questão da melhora do seu estado psicológico deles? Não fizemos isso. Não fizeram nada? É muito complicado a gente falar melhora na qualidade de vida, porque melhora na qualidade de vida é uma coisa muito complexa. É bastante complexa. O que nós avaliamos foi o desempenho funcional. E o desempenho funcional foi tão incrementado quanto foram as variáveis representativas, digamos assim, da qualidade muscular, da função neuromuscular. Mas não avaliamos qualidade de vida. Okay. Porque aí tem formas específicas de fazermos isso, como, por exemplo, o RUCOL, o questionário RUCOL e vários outros, SF36, enfim. Mas não fizemos isso. Neste grupo que nós apresentamos aqui, não fizemos isso. Mais alguma questão? Bem, obrigado, professor Ronei. Ok. Vamos passar assim.